Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elito Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. Nós que estamos aqui sempre em busca de te incentivar e caminharmos juntos em busca de ter um pouquinho mais com Jesus. E eu estou muito feliz, estou feliz porque você está aí do outro lado. E se você parou para assistir esse vídeo, é porque você está com vontade de ter um pouquinho mais de Jesus, de conhecer um pouquinho mais de Jesus. E você está no lugar certo. Nós estamos aqui neste canal justamente para isso, para junto nós crescermos em busca de conhecer um pouquinho mais de Jesus, dia após dia, caminhando devagar, caminhando lentamente, sabendo que nosso Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento e de vida para nós. Esse Jesus que pode mudar a nossa história, que transforma a nossa realidade e nos dá força para seguir vivendo, não é verdade? Eu tenho certeza que esse vídeo de hoje vai te edificar, vai te ajudar de alguma forma, porque nós vamos falar sobre um tema interessante. Vamos falar o seguinte, ó: os acontecimentos da vida não definem quem você é. Já parou para refletir sobre isso? Os acontecimentos da vida não definem quem você é. Muitas vezes nós queremos nos limitar aos acontecimentos da vida e vivermos escravos desses acontecimentos. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, guarde isso no seu coração. Os acontecimentos da vida não definem quem você é. Tenho certeza que esse vídeo vai te edificar. Bora lá? Pessoal, é muito comum na nossa vida acontecer alguns problemas, não é verdade? Algumas situações que muitas vezes nos deixam triste, cabisbaixo e nos fazem muitas vezes ser refém dessas atitudes, dessas consequências diárias, dessas ocorrências que acontecem conosco. E quando vamos olhar para a Bíblia Sagrada, vamos ver que alguns personagens bíblicos, eles sofreram alguns acontecimentos catastróficos, alguns desastres, algumas dificuldades. Mas é interessante porque essas dificuldades, esses problemas, esses acontecimentos ruins que aconteceram na vida deles, não determinaram aonde eles iriam chegar. Como assim, Wellington? Vem comigo que eu vou te mostrar uma história bastante interessante. Você já ouviu falar sobre Ruth? Ruth e Noemi, Boaz? Não? Sério? Então deixa eu te fazer um convite. Pega a sua Bíblia aí depois e lê o livro de Ruth. São somente 4 capítulos. Tem uma história linda. Eu tenho certeza que vai te edificar, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre Ruth. E eu queria que depois você lesse o livro para você compreender melhor o que eu estou falando. Mas olha só. O livro de Ruth ele vai começar com uma dificuldade, com uma crise que estava acontecendo ali em Belém. A crise do pão. Não tinha pão para eles se alimentarem. E aí Noemi com seus filhos saem daquela cidade e vão para Moabe, onde os filhos dela se casam com Ruth e Orfa. Só que os filhos morrem e fica somente agora Noemi, Ruth e Orfa. Olha só, a crise já tinha chegado uma vez na vida de Noemi, agora chega de novo, agora ela perdendo seu marido e os seus 2 filhos. E aí, Ruth também, que era uma das mulheres que era casada com os filhos de Noemi, acaba ficando viúva, ficando ali sem o marido. Naquela época, um personagem, um homem, um marido, era responsável por cuidar da família. E a mulher, quando perdia, sabe, esse provedor, ela ficava sem sustento praticamente. Então, olha só o cenário de Ruth agora como é que não fica. Sozinha, desamparada porque não tinha mais marido, junto com sua sogra, que já era de idade, e a sua outra nora ali, com a sua amiga, que também era casada com o filho de Noemi. Ficam somente as 3 mulheres. Só que olha só que interessante, pessoal, para pensar comigo. Eu não vou contar a história aqui em detalhes porque a gente não tem tempo, mas o foco é o seguinte. O livro de Ruth começa com uma crise, mas termina com um casamento. Ruth, ela surge na história se casando com os filhos de Noemi, ficando viúva, mas no final da história ela se casa novamente com Boaz, tem um filho e entra na genealogia do Messias. Olha só que interessante. Talvez Ruth, quando ela perdeu o marido, poderia olhar para si mesma e falar: nossa, eu sou uma mulher sem sorte. Eu sou uma mulher refém dos acontecimentos da vida. Agora eu vou ser viúva para sempre, vou passar necessidade, as pessoas vão falar mal de mim. Mas só que Ruth, ela decidiu servir a sua sogra ali. Ela falou: não, Noemi, eu vou ficar contigo, eu vou cuidar de você, para onde é que você for eu vou. E ela falou algo interessante, ela falou bem assim, ó: o seu Deus, Noemi, será o meu Deus. E elas seguem a vida lutando para conseguir vencer. Elas voltam para a sua cidade, que já voltaram a ter pão. E agora elas encontram Boaz, o remidor, que casa com ela novamente e ela gera um filho.
Olha só, o cenário de Ruth era um cenário de crise, de dificuldade, de perda e de morte. Mas só que Deus transformou o cenário dela e fez com que ela fosse uma das mulheres a entrar na genealogia de Cristo. Ruth não teve controle daquela situação ali para perder o marido. Acabou perdendo, mas ela permaneceu em Deus e Deus a sustentou. Sabe o que eu aprendo com isso, pessoal? É que muitas vezes na nossa vida as crises vão chegar, os problemas vão chegar, mas nós não podemos ser refém daquilo que acontece na nossa vida. Nós temos que levantar a cabeça, confiar num Deus que é especialista em transformar crises em boas coisas, em transformar momentos difíceis em momentos de aprendizagem e de crescimento. Tem uma frase interessante que eu anotei aqui e queria compartilhar com você que diz assim, ó: mais importante do que o que a vida fez com você é o que você faz a partir disso. Por mais que a vida te bata, por mais que você tenha problemas e dificuldades na vida, o importante não é isso, porque a dificuldade nós passaremos. O importante é como nós vamos encarar cada dificuldade. Como é que você vai encarar essa dificuldade que chegou até você? A gente pode citar outro exemplo aqui, que é José. José, ele passou por vários problemas. Mas o negócio é o seguinte, não é os problemas que você vai enfrentar, é como você se porta diante do problema. José, quando ele foi vendido, ele se comportou sendo um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Mesmo na casa de Potifar, mesmo na prisão, ele fazia sempre o seu melhor. E detalhe, ele sempre confiava em Deus, porque ele sabia que o nosso Deus é especialista em transformar cenários. Então, pessoal, guarde isso no seu coração. Independente do cenário que você estiver vivendo, saiba que o nosso Deus é especialista em transformar os cenários. Olha só que frase interessante que eu anotei que também queria compartilhar com você. Olha, a frase que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte, ó: a noite escura da prova transforma-se em uma manhã iluminada de glória e esperança. O nosso Deus, ele consegue fazer essa transformação. Então talvez você esteja aí na sua casa, na sua vida, talvez passando por algum momento difícil, algum momento de dificuldade, alguma crise. E às vezes você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas saiba que se você confiar em Deus, permanecer nele, como Ruth permaneceu, como José permaneceu, pode ter certeza que Deus, ele sabe transformar cenários caóticos em cenários esperançosos. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração aí. E não deixe que os acontecimentos da vida definam quem você é. Não é um abuso, não é um abandono, não é uma traição, não é uma perda que vai definir quem você é. Jesus já definiu quem você é, só basta você confiar nele, permanecer nele, que ele tem o melhor para você, tá bom? E assim como ele mudou a vida de Ruth, a história de Ruth, assim como ele mudou a história de José, assim ele pode mudar também a minha e a sua história. Só basta você confiar nele, permanecer crendo que ele pode mudar o cenário da sua vida, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração, pessoal. Espero que tenha te edificado de alguma forma, tá bom? Lembre-se disso. O nosso Deus é um Deus especialista em transformar realidades, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Curta aqui esse vídeo, pessoal. Se você gostou, chegou até aqui, deixa sua curtida, tá bom? Deixe seu comentário também, pra gente poder ouvir você e conversar com você também aqui embaixo. A gente vai ficar feliz em ver o que você tem achado dos vídeos, tá bom? E outra coisa, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser edificadas e abençoadas também com essa palavra, tá bom? Fique com Deus, guarde essa palavra no seu coração e não se esqueça, hein? Você pode ter sempre mais de Jesus.